Afinal, o que é retórica e como que ela pode te ajudar? Olá, meu nome é Cíntia Érica, eu sou coach de comunicação, sou coach de carreira. Eu empodero pessoas para que elas usem a comunicação como ferramenta de mudança e a proposta do nosso canal aqui do Retoricamente é exatamente fazer com que as pessoas entendam como utilizar melhor a persuasão. Tanto a persuasão interna, que é a comunicação interna, que é a autoliderança, o autogerenciamento, e aí a partir disso elas vão conseguir também serem mais persuasivas. Então elas vão conseguir se relacionar melhor com as outras pessoas e automaticamente persuadir mais. A retórica é um termo que vem da época de Aristóteles. Aristóteles começou a observar como que uma pessoa conseguia se conectar melhor com os outros, como que ela exercia liderança, quem eram os bons oradores da época e como eles faziam isso. E a partir dessa observação, ele começou a estruturar o que nós conhecemos como arte da persuasão, que é a retórica. E a retórica, ela não é só o que nós falamos, mas ela também está muito relacionada a como nós falamos, a embalagem da comunicação. E ela tem 3 diretrizes muito importantes, que é autoridade, razão e emoção. A autoridade na comunicação, o ethos, que inclusive essa palavra é a palavra em que deu origem à palavra ética. O ethos na comunicação, ele é quando você consegue passar coerência, passar confiança. É uma autoridade natural que você concede ao outro pela verdade que ele transmite. Então, aí a gente já está começando a desconstruir um primeiro mito sobre persuasão, que é a comunicação, a persuasão, ela é algo feito para manipular, ela é algo feito para mentir, para vender uma mentira. Na verdade, se eu fizer isso, eu estou desconstruindo a minha autoridade, eu estou perdendo persuasão. A comunicação, ela tem que ser verdadeira. É a partir dessa coerência que nós nos envolvemos com as pessoas, que nós damos crédito para o outro. Vou dar um exemplo. Se um pai fala para um filho que não é para ele fumar, não é para ele usar cigarro, e aí depois você vê o seu pai fumando, ele perde persuasão, ele perde autoridade. Então, essa coerência do discurso com as atitudes, essa coerência da fala, ela é muito importante para poder validar a persuasão. O segundo pilar é o logos. O logos é o argumento, é a parte racional, é a informação que eu vou transmitir para as pessoas. Quando você vai numa reunião de trabalho para mostrar para o teu chefe que as coisas deram certo e você apresenta um gráfico, esse gráfico ele está validando a parte racional, é a construção do argumento. Quando você fala também sobre a origem de uma palavra, que foi até um exemplo que eu usei aqui no próprio vídeo, isso também é validar o seu discurso através desses dados racionais. E por último, nós temos o mais persuasivo de todos, que é a emoção. A emoção, ela é extremamente utilizada quando nós pensamos em persuasão, porque a publicidade utiliza bastante, os políticos utilizam bastante, as histórias, os filmes, o storytelling, tudo que for transportar você da cadeira que você tá, do momento que você tá, para alguma outra situação e que for trabalhar a parte sensorial, que você começar a se imaginar naquilo, isso vai te transportar para o emocional, que é o pathos na retórica. E essa conexão que a emoção traz, ela é uma conexão que também não é passada só pelo argumento, só pelo discurso. Então, quando nós pensamos nos 3 pilares, autoridade, razão e emoção, é interessante a gente lembrar que esses pilares, eles não estão só na construção de um discurso, eles acontecem o tempo inteiro. Então, a emoção, por exemplo, ela é muito relacionada à postura, expressão facial, tom de voz, isso vai conectar muito a parte emocional também. Então, o ideal quando nós pensamos em persuasão é aprender a trabalhar esses 3 aspectos. É aprender a trazer dados racionais, é aprender a utilizar a minha emoção na minha postura e também utilizar a emoção na construção do meu argumento para poder aí sim criar uma autoridade com as pessoas que eu quero me relacionar. Lembrando que quando nós pensamos em persuasão, nós estamos falando não é de manipular. A persuasão ela é feita para que nós consigamos nos entender melhor com as pessoas. Então, até quando eu uso o termo persuasão positiva, é porque existe sempre essa dúvida. Mas persuadir é manipular ou persuadir é se fazer entender melhor? Persuasão e manipulação são coisas diferentes.
Quando eu manipulo, eu uso estratégias de comunicação, eu uso alguns recursos para validar a autoridade, eu uso alguns recursos emocionais, principalmente, eu uso alguns recursos racionais para fazer com que a pessoa faça exatamente o que eu quero. Então, eu estou utilizando aquilo com um propósito que só me beneficie. Agora, quando eu utilizo essas mesmas estratégias, quando eu conheço as diretrizes da persuasão, mas eu utilizo isso com uma finalidade de desbloquear os ouvidos e a mente da pessoa para que ela ouça o que eu tenho para dizer e ela considere fazer ou não fazer, aceitar a minha ideia ou não aceitar, aí eu estou falando de persuasão. E o equilíbrio entre esses três pilares, ele é muito importante, porque quando eu penso, por exemplo, que a emoção dos três pilares é o mais persuasivo, aí eu penso, não, então eu vou caprichar na emoção para poder conseguir que as pessoas me ouçam mais. Se eu fizer isso, se eu não conseguir trabalhar os três em equilíbrio, o que acontece? Uma pessoa que ela usa muito recursos emocionais na comunicação, que o tempo todo ela está contando histórias, que o tempo todo ela está até exagerando um pouco na expressividade, exagerando na emoção que ela passa, geralmente essas pessoas que vão muito pro lado emocional, que deixam o lado racional de lado, elas acabam parecendo lorota, falácia, aquela pessoa que não dá credibilidade. Por isso os três pilares da retórica, eles têm que sempre andarem juntos e a gente tem que estar sempre pensando nesse aspecto. É isso que vai transformar você numa pessoa mais confiável, é isso que vai transformar você numa pessoa de mais visibilidade, numa pessoa que as pessoas sigam mais. Para que você continue entendendo mais sobre persuasão, sobre como ela pode te ajudar, sobre quais são esses aspectos da persuasão positiva, da retórica, como levar mais as suas ideias por aí. Continuem acompanhando aqui o canal, deixem as sugestões de vocês aqui, marquem os amigos que também precisam entender mais como levar as suas ideias para frente. Deixa seu like, siga nossas redes sociais e se inscreva aqui no canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau, foi muito legal!